E aí, pessoal, vamos fazer mais treino aqui de questão aberta para a gente dar uma revisada em alguns temas. E aí, eu preciso que vocês estejam com material de apoio em mãos, que está aí na aula de vocês, ou então abra no computador mesmo, tá? Para a gente acompanhar. Vamos lá para a questão 1. Em uma reclamação trabalhista que se encontra na fase de execução, o exequente apresentou seus cálculos de liquidação, que foram analisados pelo magistrado e homologados no importe de 10 mil. Em seguida, o executado foi citado para pagar o valor, mas quedou-se inerte. O juiz, em razão disso, adicionou o sistema Bacenjude e conseguiu reter 8 mil. 10 dias após essa retenção, o executado ajuizou embargos de devedor, afirmando que as contas apresentadas estariam incorretas e que o valor da dívida seria bastante inferior àquele homologado. Diante da situação apresentada e dos dispositivos da CLT, responda às indagações a seguir. Na condição de advogado do exequente, se você fosse instado a se manifestar sobre os embargos, que matéria preliminar sustentaria? Caso os embargos de devedor fossem julgados procedentes, que medida judicial poderia ser adotada pelo embargado para reverter a situação? Gente, presta atenção. Quando eu falo de questão processual, quando a questão me pergunta qual a medida cabível, quando ela me pergunta qual a medida cabível, a OAB sempre faz essa pergunta, ela está querendo saber qual peça é cabível naquela questão, né? O que você iria interpor no caso de você ser advogado da parte. Quando a OAB pergunta para a gente, na B, qual matéria preliminar? Qual matéria preliminar, ela está querendo saber qual preliminar, qual questão processual você alegaria. Essa pergunta na OAB, ela também costuma surgir como qual tese processual. Então, primeira coisa que a gente tem que ter em mente é essa diferença, porque às vezes vocês, na hora do nervosismo, não entendem, interpretam mal a pergunta. Quando qual é a medida cabível, qual peça? É recurso ordinário, é agravo de instrumento, é mandado de segurança? E quando pergunta qual a matéria preliminar, não é qual peça, não é isso? Está perguntando qual preliminar. Qual matéria preliminar é a mesma coisa de qual tese processual? Qual tese processual você alegaria? Você alegaria coisa julgada, incompetência absoluta? Você alegaria alguma questão errada processual que aconteceu? A OAB sempre faz essas perguntas na questão aberta. E aí, quando a gente fala de quais medidas cabível, gente, questão processual, vocês têm que desenhar a linha do tempo. Não adianta querer, porque vocês leem uma questão dessa e ficam olhando para a questão como se ela fosse responder para vocês. Não vai. A questão não dá a resposta para vocês. Gente, tem que desenhar a linha do tempo. Para você entender, porque quando você desenha o que aconteceu no exercício, você consegue, claro, e sem possibilidade nenhuma de erro, acertar qual é a medida cabível. Agora, se você ficar olhando para a questão e raciocinando sem desenhar no papel, vai errar. Então, quando cair questão de qual a medida cabível, vocês vão desenhar a linha do tempo para mim, tá ok isso? Aqui está falando de execução. Então, vamos rever a linha do tempo da execução, que vocês já viram, cansaram de ver na nossa aula de execução aqui do curso. Seguinte, a execução, eu tenho um título executivo, porque o que acontece? A fase de execução, a fase de conhecimento já acabou. Já teve ação trabalhista, já teve contestação, já teve sentença, provavelmente já teve RO. Aquela fase de conhecimento já passou toda. Ou ela já passou toda, ou as partes não recorreram da sentença e transitou em julgado.
A questão é que já está resolvido. É claro que a gente tem a diferença de execução definitiva e provisória, que eu não vou entrar nisso aqui agora. A questão é que para resolver uma questão aberta, se ela está falando de execução, não importa se a execução é definitiva ou provisória, a linha do tempo é a mesma. Se eu falo de execução, a execução tem uma única linha do tempo. Então, eu tenho um título executivo judicial ou extrajudicial, e o meu objetivo com a execução é descobrir quanto que é em dinheiro que o empregador deve. Porque, por exemplo, o juiz já definiu que o empregador tem que pagar 23 horas extras, já definiu que tem que pagar adicional de insalubridade, já definiu que tem indenização por dano moral, ok. Só que aquilo ali é um papel, esse título é um papel. Agora, é importante para que eu satisfaça os créditos do empregado que eu descubra quanto que é isso em dinheiro. É esse o objetivo da execução. É eu transformar aquele papel em dinheiro para satisfazer os créditos do autor. Então, eu tenho um título executivo judicial ou extrajudicial. E aí, o primeiro momento aqui dessa linha do tempo é que o juiz vai pedir a apresentação dos cálculos. A apresentação dos cálculos. Por quê? Eu tenho um papel e eu tenho que definir quanto que aquilo tudo ali que o juiz definiu que o empregador deve, quanto que é aquilo ali em dinheiro. Então, essa apresentação de cálculos aqui, o juiz fala, olha, o negócio é o seguinte, o juiz não sabe fazer conta. O juiz sabe, o que o juiz sabe? Ele sabe falar que o empregador deve 23 horas extras, que ele deve adicional de insalubridade no importe de 10%, que ele deve adicional noturno, que ele deve PLR. O juiz sabe condenar, não sabe? Mas ele sabe fazer conta? Não. Então, quando ele tem esse papel em mãos, e quem faz a execução é o juiz da vara do trabalho, quando o juiz tem esse papel em mãos, ele fala assim, ô, gente, então vamos apresentar esses cálculos aí, vão me ajudar a resolver quanto que vale isso aqui, quanto que é isso em dinheiro. Aí ele pede a apresentação dos cálculos. A apresentação dos cálculos vai vir um empregador, o empregado e o perito judicial. Pode ser que o perito apresente. Apresentar cálculo. Beleza, aí vamos supor, vamos aqui no nosso exemplo. No nosso exemplo, falou que em uma reclamação trabalhista que se encontra na fase de execução, o exequente, quem que é o exequente? É o empregado, porque o executado é o empregador, que é quem deve. O exequente apresentou seus cálculos de liquidação, que foram analisados pelo magistrado e homologados no importe de 10 mil. Então, aqui, ó, só para dar de exemplo, tá? Igual tá no exercício. O empregado chegou e falou assim, olha, é 10 mil. Eu fiz os cálculos aqui, o advogado, né? Normalmente é o contador que faz. Ou o advogado também, se souber fazer cálculo, né? Vem o empregado e fala assim, ó, esse papel aqui, eu calculei isso aqui, quanto que é 23 horas extras, mais adicional noturno, é 10 mil reais. Aí vamos supor, hipoteticamente, estou dando um exemplo só para vocês entenderem, que veio o empregador e falou assim, não, que é isso, não é 10 mil, não. Eu fiz os cálculos aqui e isso tudo dá 5 mil reais só. Beleza. Tem a apresentação dos cálculos. Depois da apresentação dos cálculos, o juiz, ele vai abrir prazo para impugnação. Ele é obrigatório. O juiz vai abrir prazo para impugnação. Ah, Isa, o que é isso? Uai, o empregado falou que é 10 mil o valor, o empregador fala que é 5 mil. Aí sabe o que o juiz fala? Fala, olha, gente, vão resolver aí que cálculo que é esse, tá certo? Tô abrindo prazo para impugnação. Isso quer dizer o quê? O empregado falar mal do cálculo do empregador, o empregador falar mal do cálculo do empregado. Porque o juiz está confuso. Falou assim, uai, o empregado falou que é 10 mil, o empregador falou que é 5. Aí ele abre prazo para impugnação dos cálculos. Porque aí uma parte vai falar mal do cálculo um do outro para o juiz motivar o conhecimento dele. Por quê? Porque é o juiz que vai decidir.
Mas para ele decidir, ele precisa de ajuda. Por isso que ele pede a apresentação. Depois que ele pediu a apresentação, ele fala assim, uai, tá divergente aí, vamos reclamar do outro. Depois desse prazo para impugnação dos cálculos, aí o que o juiz vai fazer? Ah, não. Agora, eu já posso definir com mais certeza que cálculo que é. Porque eles já me apresentaram. Eles já reclamaram do cálculo do outro. Então, depois desse prazo para impugnação dos cálculos, tem o juiz, ele vai proferir a homologação desses cálculos. É a decisão de homologação. Que essa decisão é uma decisão interlocutória. Quer dizer que ela não põe fim. Não é isso? Interlocutória. E aí, no nosso exemplo, o juiz, ele homologou R$10.000. Então, o juiz, o que acontece? Nessa decisão de homologação, ele define qual cálculo que ele acha que é correto. Ele vai ter que homologar algum dos cálculos. Ah, Isa, ele pode inventar um outro valor? Não, o juiz não sabe fazer conta. Por isso que ele pediu a apresentação dos cálculos, as partes apresentaram. Aí ele abre prazo para uma reclamar da outra. Aí depois que ele viu isso tudo, ele fala assim, ah, não. O cálculo do empregado que está certo, do exequente. Porque o executado, quem está sendo executado é quem tem que pagar. Eu acho que o cálculo dele está certo. No nosso exemplo, no nosso exercício, o juiz decidiu que o cálculo do empregado que está certo. Sem desenhar isso, vai entender na prova, vai saber dar a resposta? Não vai. Vai ficar olhando para a questão e ela olhando para você e você vai dar a resposta errada. Tem que desenhar. Então, veio o juiz, então por isso que eu tenho que saber de cor essa linha do tempo. Tem que saber, não adianta. E é bem simples, você só tem que decorar 2 linhas do tempo, gente. Sem sofrimento, a da fase de conhecimento e a de execução. Aí vem o juiz e decidiu, homologou os cálculos. Falou assim, ah, não, é 10.000. Depois que ele homologa esses cálculos, que ele decidiu, ó, ele chegou no objetivo, gente. O objetivo da execução é esse. É eu liquidar os pedidos, é eu saber quanto que é isso em dinheiro, é eu satisfazer os créditos do empregado. Depois que ele homologou, já que ele resolveu que é isso que o empregador deve, vai ter o mandado de citação em penhora. Tá? Vai ter o mandado de citação em penhora. Nesse mandado de citação em penhora, o empregador quer dizer que o juiz está assim, olha, o juiz definiu, é 10.000. Aí o juiz fala assim, ó, empregador, eu defini que é 10.000. Você tem 48 horas para fazer o quê? Para pagar ou para apresentar bens à penhora, ou pode ser que o empregador fique inerte. Então, o juiz fala assim, empregador, já defini que você deve 10.000, então eu estou te dando 48 horas para você pagar, para você apresentar bem penhoras, ou pode ser que o empregador fique inerte. Se o empregador ficar inerte, o juiz vai penhorar de ofício. Tá? Esse mandado de citação em penhora, 48 horas, já defini quanto você deve. Me dá o dinheiro, oferece bem a penhoras. E se você ficar inerte, eu vou atrás dos bens, eu vou atrás do dinheiro. Estão acompanhando a linha do tempo? Vem esse mandado de citação em penhora. O objetivo desse mandado de citação em penhora é garantir a execução. O que significa garantir a execução, Isa? É garantir o que o empregador deve. Eu, juiz, decidi, eu homologuei que o empregador deve 10.000. Então, o meu objetivo com esse mandado de citação em penhora é conseguir os 10.000. Não importa se é dinheiro, não importa se é bem, eu preciso dos 10.000. A questão que tem que ficar clara na nossa cabeça é que a linha de execução, ela só vai passar desse momento do mandado de citação em penhora, ela só vai andar quando o juiz tiver conseguido os 10.000. A Isa, mas se na conta do empregador só tem 2.000 e não tem mais bem, não tem mais nada, a linha de execução fica parada. Vocês estão entendendo? Isso tem que ficar claro na cabeça de vocês. Esse mandado de citação em penhora serve para eu garantir a execução. Enquanto eu não garantir a execução, a linha do tempo não anda. Achou só 2.000? Continua procurando.
Aí, quando eu garantir a execução, então, garantida a execução. Quando eu falo que a execução foi garantida, eu estou falando que eu consegui os 10 mil. Garantida a execução, abre-se prazo de 5 dias para o empregador fazer embargos à execução e para o empregado fazer impugnação aos cálculos. Quando o juiz consegue o dinheiro todo, é 10 mil, tem que conseguir 10 mil. Aí se for 100 mil, tinha que conseguir 100 mil, 200 mil, tinha que conseguir 200 mil. Ah, Isa, mas se não conseguir, não anda a linha fica parada. Quando o juiz garantir a execução, abre-se o prazo de 5 dias para o empregador oferecer embargos à execução e para o empregado impugnar os cálculos. Ah, Isa, mas para que existem essas peças? Para as partes reclamarem do que elas quiserem. Olha que eu estou na linha de execução. As partes apresentaram os valores diferentes. Veio o juiz e definiu o valor de uma parte. A outra não pode querer reclamar? Pode. Mas ela vai conseguir reclamar aqui, porque aqui o juiz definiu que o valor correto é do empregado. Quando o juiz definiu que o valor correto é do empregado, o empregador pode reclamar aqui de imediato? Não, não pode, que isso é uma decisão interlocutória. O que ele tem que esperar? Esperar o mandado de citação em penhora, 48 horas, depois que garantiu a execução, abre-se prazo de 5 dias para as partes reclamarem. Elas podem reclamar do quê? Dessa homologação, que ela não concorda com esse valor. Ela pode reclamar que essa penhora, por exemplo, foi uma penhora errada. Por que a penhora seria errada? A gente tem vários exemplos. A penhora pode ter sido errada porque penhorou meu bem de família, não pode. A penhora pode ter sido errada porque o juiz não obedeceu a ordem do 835 do CPC e penhora, o juiz tem que obedecer a ordem do 835, ou seja, dinheiro é prioritário. Se empregador tem dinheiro, não tem que penhorar outra coisa, é dinheiro, porque o dinheiro é mais fácil para satisfazer o crédito do empregado. Então, aqui é o momento de eu reclamar do valor que eu não concordo. É o momento de eu reclamar que a penhora foi equivocada. É o momento de eu reclamar que, por exemplo, o juiz penhorou o bem de um sócio que já saiu da empresa há mais de 2 anos. É aqui esse momento de reclamar de qualquer coisa que eu queira reclamar na linha da fase de execução. Mas eu só vou poder reclamar se tiver garantida a execução. Ah, então não reclamo? Se não tiver garantida a execução, não cabe nenhuma peça. Não é cabível nenhuma medida. Aí, depois que houve embargos à execução e impugnação aos cálculos, o juiz vai proferir uma sentença. O juiz profere uma sentença. Dessa sentença, cabe agravo de petição. Essa é a linha do tempo da execução. Toda vez que cair execução no exercício de vocês na questão aberta, vocês vão fazer essa linha do tempo. Para definir, para vocês entenderem em que momento o exercício está, para você responder, para você conseguir responder. Se ler a questão e ficar olhando para a questão, não vai conseguir responder ou vai responder errado. Então, vamos ver no nosso exercício onde que a linha do tempo parou? Vamos lá de novo. Em uma reclamação trabalhista se encontra na fase de execução, o exequente apresentou seus cálculos de liquidação. Apresentou os cálculos, ok. Que foram analisados pelo magistrado e homologados, ou seja, tá aqui. Juiz homologou os cálculos no nosso exercício.
Em seguida, o executado foi citado. Mandado de citação e penhora para pagar o valor, mas quedou-se inerte. Se ele ficou inerte, o juiz vai penhorar, não é isso? O juiz, em razão disso, acionou o sistema Bacen-Jude e conseguiu reter 8 mil. O juiz entendeu que ele devia 10 e o juiz só conseguiu aqui 8. O juiz falou que era 10, ele só conseguiu 8. 10 dias após essa retenção, o executado ajuizou embargos de devedor. Embargos de execução, também chamado de embargos de devedor, tá, gente? Uai. Peraí, Isa. Mas você não falou que para ter embargos de execução tem que ter garantido a execução? É exatamente isso que eu falei. Então, podia ter tido esse embargos de execução aqui, gente? Não. Porque para a linha do tempo, o juiz conseguiu penhorar 8 mil. Para a linha do tempo, George, os meninos estão conseguindo ver aqui embaixo? Estão, né? Para a linha do tempo, sair daqui do mandato de citação e penhora e continuar, tem que garantir a execução. Uai, Isa, mas o exercício está falando que ele aqui ajuizou embargos de devedor. Ajuizou errado. É justamente isso. Não é porque a questão está falando que o cara ajuizou. Advogado não pode fazer coisa errada. Por isso que se você não sabe a linha do tempo, você vai ficar perdido. Ah, porque o exercício falou que teve embargos de execução, então podia ter. Não, não tem nada a ver. Então, a questão parou aqui nesses embargos, não foi isso? A questão parou aí. Mas a gente já verifica, se eu sei a linha do tempo, na leitura do exercício, que teve um trem errado aqui. Porque o juiz falou que era 10 mil, ele só conseguiu 8 e vem o empregador e me vem com embargos à execução. Esse advogado não fez o CEIA, não fez. Aí a pergunta, na condição de advogado do exequente, executado é o empregador, de exequente, está pelo autor. Se você fosse instado a se manifestar sobre os embargos, você está sendo chamado a se manifestar sobre esses embargos. Que matéria preliminar você alegaria? Se você está sendo chamado para falar dos embargos, você está sendo chamado para falar mal dos embargos. Então, o que você falaria, gente? Eu falaria que esses embargos não poderiam ter sido interpostos, porque embargos à execução só cabe quando garantir a execução. E no caso, não foi garantido, porque o juiz homologou 10 mil e só conseguiu encontrar 8. Entenderam? Se você desenhar a linha do tempo, que é só isso aqui, você responde qualquer questão de execução. Qualquer. Então, a pergunta é, você foi chamado para se manifestar sobre os embargos. Qual preliminar você alegaria? Eu alegaria que esse embargo está completamente errado. Porque o embargo só é cabível no prazo de 5 dias, caso tenha garantida a execução. Está lá no artigo 884 da CLT. Eu até anotei aqui, deixa eu só conferir, gente. Às vezes me dá uns brancos. Tá abrindo aqui. Entenderam, gente? É isso mesmo. Artigo 884 da CLT. Garantida a execução ou penhorados os bens, terá o executado 5 dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exequente para impugnação.
faz uma nuvem e garantida a execução, porque só pode ter embargos de impugnação se for garantida a execução. Tá claro isso? Ok. Letra B. Caso os embargos de devedor fossem julgados procedentes, a questão ela te dá até uma diquinha, a letra B, que ó, esses embargos não tá certo, não. Então, ele vai ser julgado, na verdade, ele não vai ser nem aceito. Mas ele fala, caso, hipotético, os embargos de devedor fossem julgados procedentes, que medida judicial poderia ser adotada para reverter a situação? Medida judicial é qual peça? Matéria preliminar é matéria, coisa julgada, é você falar que não foi garantida, tese processual é o que a gente estava falando na letra A. Não foi garantida a execução, não cabia esses embargos. Agora, qual medida judicial poderia ser adotada? É peça. Aí olha para você ver. É só você, não é olhar para a questão, não. É olhar para a linha do tempo. Caso os embargos, olha para a linha do tempo. Caso os embargos fossem julgados procedentes, caso os embargos fossem julgados procedentes, qual a medida cabível? Agravo de petição. Tem como ser outra resposta? Se você está com a linha do tempo, não tem como. Entenderam? Grava essa linha do tempo, que não tem como errar. Agravo de petição. Tá bom? Tranquilíssimo? Tranquilo. Essa linha do tempo tem que ficar na nossa cabeça. Vamos para a questão 2. João Henrique foi contratado como caseiro para cuidar do sítio de lazer da empresária Maria Fernanda. Ele deveria, para tomar conta do local, limpar a piscina, fazer pequenos reparos no muro divisório e cuidar dos jardins de segunda a quinta-feira. Maria Fernanda, que no comando de suas empresas vivia sob forte estresse, sempre que precisava descansar, ia para seu sítio. Ocorre que após 2 anos e meio de contrato, João Henrique veio a falecer. Logo após o óbito, Maria Fernanda foi procurada por 3 mulheres que se intitulavam credoras da indenização devida ao finado. Uma delas apresentou uma certidão de casamento mostrando que era viúva de João Henrique. Outra afirmou que vivia em união estável com ele, exibindo fotos no Facebook. A terceira disse que não era esposa nem companheira, mas que teve 2 filhos com o falecido. Pelo amor de Deus, né, gente? Sendo que um deles fora reconhecido pelo finado na certidão de nascimento, mas o outro não. O que motivou o ajuizamento de uma ação de investigação de paternidade. Tipo, o samba do crioulo doido, né? Diante da situação concreta da lei, responda as indagações a seguir. Letra A. Como advogado de Maria Fernanda, que medida judicial é peça? Que medida judicial você adotaria para equacionar o problema? Gente, escreve esse tanto de coisa. É uma coisa bem simples. Não importa quem quer paternidade, quem está fazendo teste de paternidade, quem tem filho, quem não tem filho, quem está na certidão de casamento. A questão é a seguinte. O João Henrique trabalhava como caseiro e morreu. Tem que pagar as verbas rescisórias para alguém, gente. Mas, a coitada da Maria Fernanda recebeu um tanto de mulher lá falando que uma é mulher, a outra é companheira, não é companheira. A Maria Fernanda, que é empregadora, vai fazer o quê? Ela tem que pagar as verbas para alguém, mas ela sabe a quem ela deve pagar? Não, faz a menor ideia. Toda vez que o empregador não souber a quem ele deve pagar, ele tiver dúvida a quem ele deve pagar,
ou então a pessoa que ele deve pagar estiver se recusando a receber, ou a pessoa que ele deve pagar desapareceu do mapa, porque a pessoa que deve verba rescisória, ela não deixa de dever, porque a pessoa sumiu no mundo, não. Então, se o empregador não sabe a quem ele deve pagar, ou a pessoa que ele deve pagar desapareceu, ou a pessoa que ele deve pagar está se recusando, não quero receber, não. O que ele tem que fazer? Ajuizar a ação de consignação em pagamento. Ação de consignação em pagamento. Então, cadê? Eu até perdi onde eu estou. Como advogado de Maria Fernanda, que medida judicial você adotaria? Simples. Ajuizaria uma ação de consignação em pagamento. Não é tranquilo? A ação de consignação em pagamento, tá? Que é uma ação extremamente simples, inclusive já caiu na peça da FGV, ação de consignação em pagamento. Eu vou colocar, inclusive, um modelo para vocês de uma peça de ação de consignação em pagamento nessa nossa aula de revisão. Vou estar aí no material de apoio de vocês, tá bom? E em questão aberta também já caiu. Já caiu em peça, já caiu em questão aberta. No próximo bloco eu volto com a letra B. Até!